E na mensagem, os anjos dos filhos de Deus, pregado 11 de fevereiro de 1996 em Lima, Peru, diz: tudo tem anjo, ou seja, tudo tem outra dimensão que o guie, outra dimensão espiritual, a dimensão do Espírito. E buscamos em Revelação capítulo 4, parte 3, Apocalipse capítulo 4, parte 3, onde nos diz, na página 6, diz o reverendo William Branham: nós não somos americanos, somos cristãos. Vivemos, nosso espírito é de outro reino. Se nosso espírito fosse desse reino, então amaríamos essas coisas, então amaríamos todos estes cantos vulgares e amaríamos todo este rock and roll. Onde seu coração estiver, aí estará o teu tesouro. E nossos tesouros são de cima. Assim, portanto, estamos indo a um reino. Este não é o nosso lar. Estamos somente peregrinando aqui, tentando trazer outros cidadãos fora da escuridão. E vamos a uma cidade. Ele escreve: teu espírito é de cima. Continua dizendo nessa mesma mensagem, os anjos do Filho de Deus, diz: agora há duas dimensões, a quinta dimensão e a sexta dimensão. E por isso há uma luta neste planeta Terra. É a luta de duas dimensões que combatem, mas uma, por fim, obterá a vitória. E a outra será destruída. A dimensão de Deus será a que obterá a vitória, e a dimensão do diabo será derrotada. E a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, e ali deixarão de existir. O próprio diabo será lançado no lago de fogo e deixará de existir também. E todos os que estiveram a favor dessa dimensão má, e trabalharam nela e por ela, e trabalharam contra a dimensão de Deus e dos filhos de Deus, perdem o direito de viver eternamente. E na mensagem, jovens lutando contra o inimigo invisível, pregado em 23 de julho de 2010 em São Paulo, Brasil, diz: e agora, jovens, é bom que entendam que os seres humanos são influenciados por duas dimensões. A sexta dimensão, que é o paraíso, a dimensão dos anjos de Deus, a dimensão boa, e a quinta dimensão, que é a dimensão do maligno, com os anjos caídos, com os espíritos maus, demônios e todas essas coisas. Em almas encarceradas, ali nosso irmão Branham nos fala desses anjos caídos. Na página 35, um dos lugares onde ele fala de quem são esses anjos caídos. Vejam na página 35, na metade da página diz: lembre-se de Hebreus 6, aqueles que numa ocasião conheceram a verdade e depois rejeitaram caminhar nela, para os tais não há mais arrependimento. Vê você? São crentes fronteiriços, de fronteira. Quando a verdade é apresentada, a uma pessoa por última vez e rejeita recebê-la, então, segundo o livro de Hebreus, não há nada em todo o mundo que possa salvar. Não há mais recurso. Não há arrependimento.
Não há redenção, nem nada. Estão separados eternamente. Assim diz a Bíblia. Somente esperando o juízo ardente e terrível que também devorará o adversário. E quando a verdade do Evangelho foi provada e completamente vindicada, e alguém dá meia volta e se afasta dela, então já não há esperança alguma. Esse é o fim. É horrível, mas tenho que dizer. Recordem, os anjos que não guardaram sua dignidade foram colocados nessa prisão e nessas trevas onde o mundo está caminhando agora mesmo, onde não há arrependimento. E aí que ele escreve: anjos caídos, luteranos, wesleyanos, pentecostais. Continua dizendo. E jovens, e os jovens têm que se cuidar, não devem fazer julgos, uniões desiguais, devem temer a Deus, devem conhecer a palavra de Deus, devem se cuidar, para que assim a bênção de Deus seja sobre vocês e também sejam úteis na obra de Deus. Na mensagem, estejam certos de Deus. Na página 2, diz: como você sabe, naqueles dias Acabe estava reinando em Israel, ou sobre Israel, e Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Não tinha existido nenhum outro rei tão perverso como Acabe, já que ele tinha sido instruído e ele sabia como atuar melhor. Mas ele falhou e desagradou a Deus em todas as coisas que ele fez. Mesmo que ele tivesse um grande sistema militar e o povo prosperava grandemente durante seu reinado, mas, de qualquer forma, você não poderá ir muito longe se está desagradando a Deus. Além de tudo isso, em seu matrimônio, em seu casamento, ao invés de se casar com uma mulher do seu próprio povo, foi a outro lugar e casou com uma pecadora, uma idólatra, alguém que adorava ídolos. Se casou com Jezabel. Ela não era crente e nenhum crente jamais deveria se casar com um incrédulo, sob nenhuma circunstância. Crentes devem se casar com crentes. Mas Acabe cometeu esse erro. E não há dúvida que Jezabel era uma mulher bela e ele se apaixonou dela pela sua aparência, não porque realmente ela era. Muitas pessoas nesse dia cometem o mesmo erro. E com ela, trouxe idolatria à nação entre as pessoas. Os sacerdotes, seus pastores foram vítimas dessa demanda popular. E ele escreve: Acabe era judeu. Não deveria se casar com uma incrédula. E também escreve na frente, se referindo a essa página, diz: nenhum crente deve se casar com uma incrédula, sob nenhuma circunstância. Crentes com crentes. E esta é uma recomendação, não para que passemos despercebido, mas para que levemos em consideração, porque assim está nas leis divinas e assim a bênção de Deus possa vir sobre o casamento, sobre o matrimônio, e não fazerem julgos, uniões desiguais e não estar na permissiva vontade de Deus. Como quando ele uma vez me disse: olha,
vamos casá-los. Era um jugo desigual. Porque é melhor que se casem, mesmo que vivam na permissiva, a que estejam convivendo, porque eles já continuavam insistindo, e ele dizia que não, e depois foi até ele e disse, olha, Benji, vamos casá-los. E foi feita a oração por eles, e quando eu disse, como eu os caso? Leia Escritura de Misericórdia. E eu, como que num casamento, ler Escritura de Misericórdia? Mas todas essas coisas são e se falam para que saibam quando fazem julgo desiguais, pois estão na permissiva vontade de Deus, o qual ali o irmão William escreve que, sob nenhuma circunstância, isso não digo eu, disse o irmão Branham e o irmão William que escreveu ali. Continua dizendo, temos que compreender que há um mundo espiritual bom e há um mundo espiritual mau. Há um Senhor Cristo bom e há um diabo mau. Não há diabo bom, porque diabo é o que, Miguel? Inimigo ou adversário. Diabo e Satanás. Adversário e inimigo.